E aí, galerinha? No vídeo anterior nós conversamos sobre um certo aspecto em relação, de forma até superficial, à natureza dos demônios, que não agem por impulso, de forma animalesca. E eu fiquei compelido então de adentrar no mérito unicamente dessa questão em relação no que concerne e diz respeito ao vídeo anterior. E quando ponderamos e refletimos sobre a natureza dos demônios à luz da tradição cristã, é essencial compreender que não estamos tratando de criaturas impulsivas, instáveis ou atormentadas, como certos seres da literatura no qual eu mencionei e fiz a comparação com vampiros. E eu até acrescento lobisomens e espíritos famintos que carregam geralmente nos seriados, nos livros. Eu lia, não assistia muito. Tensões internas e conflitos dilacerantes. O demônio é, antes de tudo, uma vontade fixada, uma decisão cristalizada, uma liberdade que se congelou numa escolha de caráter absoluto. A partir desse ponto, é útil imaginar o seguinte: enquanto o ser humano vive entre impulsos contraditórios, desejos que se chocam, paixões que nascem e morrem, e eu trato disso no meu livro Poeta Estelar, o demônio não possui esse vai-vem psicológico. Ele não experimenta o tumulto emocional que caracteriza a nossa condição. A alma humana hesita, pesa a possibilidade, arrepende-se, evolui, oscila entre luz e trevas. O demônio não. Ele se tornou uma espécie de monobloco espiritual, integrado inteiramente ao próprio ato que o definiu. Essa é a diferença fundamental entre uma criatura literária, por exemplo, um vampiro, e um espírito decaído. A fome cria desespero, cria urgência, cria instabilidade. Já a vontade fixada gera uma frieza cirúrgica, uma clareza tenebrosa, uma coerência interna que, paradoxalmente, torna essas entidades muito mais perigosas, porque elas estão totalmente lúcidas. Não são seres que sucumbem a impulsos, como um animal que sacia sua fome. São intelectos que operam com uma constância lúgubre, sombria, tenebrosa. E é por isso que, ao contrário do vampiro que luta contra a sua sede, o demônio não luta. O demônio não luta contra si mesmo. Ele não se debate com desejos antagônicos. Ele não precisa se conter, porque não existe uma única parte interna dele que se levante contra a outra. Não há o bem e o mal brigando dentro dele. Só há o mal consolidado, trevas puras. Isso pode soar paradoxal, mas a ausência de conflito interno é precisamente o que confere a essas entidades certa aparência, estereótipo de serenidade, ainda que seja uma serenidade pervertida, de uma espécie de um psicopata, completamente desviada da ordem natural da criação. Muitos imaginam que o demônio estaria sempre em fúria, surto, psicótico, queimando de ódio, tomado por acessos de violência cega. Mas a tradição teológica descreve algo muito mais inquietante. Não um ser descontrolado, e sim um ser lúcido. A inteligência angélica, mesmo decaída, continua funcionando com precisão. E essa lucidez, aliada à radicalização do mal, cria um tipo de mente sem rachaduras, sem hesitações, sem fissuras, um mal contínuo, constante e disciplinado. Podemos então perceber o porquê desse contraste. Vampiros e monstros literários são metáforas da fragilidade humana, inclusive, e representam nossos impulsos que nos devoram,
nossa irracionalidade, nossas paixões desordenadas. O demônio, por outro lado, não espelha a nossa fraqueza, mas a nossa capacidade de escolher e de permanecer na escolha, e principalmente de permanecer na escolha. Por isso a queda angélica é descrita como um ato irrevogável, porque a inteligência angélica, por ser superior, compreende inteiramente o alcance da sua decisão. E quando opta por se desviar de Deus, escolhe pelo desvio total, definitivo e integral, mesmo conhecendo plenamente as consequências. Eles escolhem em não ter um Deus, em ser o seu próprio Deus. E essa integridade pervertida faz com que sua atuação no mundo seja muito mais estratégia do que impulsiva. Eles não agem como criaturas famintas, mas como planejadores, arquitetos. Não operam por instinto, mas por intenção. São, na visão cristã tradicional, espíritos que perderam a visão beatífica, mas não perderam a clareza lógica. E é essa clareza combinada com a ausência de arrependimento que os torna capazes de manipular, influenciar, seduzir, conduzir almas humanas ao erro com habilidade demasiada. É preponderante também compreender que, embora o demônio não tenha conflito interno, ele vive em uma contradição ontológica. Ele existe, mas se opõe à fonte do ser. Ele pensa, mas rejeita a verdade. Ele age, mas contra o bem. Esse paradoxo exterior existe contra aquele que dá existência, Deus. Não gera nele dúvida, apenas dor. Não é uma dor redentora, mas uma dor que se converte em ódio. E esse ódio não é um sentimento descontrolado, e sim um eixo que orienta seu modo de existir. Assim, ao observarmos essa estrutura, percebemos que o mal angélico não se comporta como uma fome sem saciedade, mas como uma vontade endurecida, que se expressa continuamente. Isso explica sua aparente calma, sua paciência perversa, sua racionalidade. Eles não são criaturas que se debatem, são criaturas que atuam. E justamente por isso, eles não surtam, porque não sofrem de instabilidade emocional. Eles não precisam conter nada dentro de si. O mal que escolheram os domina por inteiro, por completo. E eles se entregam a ele com disciplina, com precisão. E essa ausência de conflito interior é paradoxalmente aquilo que os torna aterrorizantes, seres que se devotam ao mal com ordem, métodos e coerência. Ao entendermos isso, compreendemos também a diferença entre eles e nós, seres humanos, que nós humanos, homens, vivemos dentro de um coração dividido, uma natureza decaída, onde a luz e sombra se alternam, oscilam, onde a liberdade se exercita a cada dia, onde há arrependimento de fato, crescimento, evolução, queda, mas restauração. A vida humana é dinâmica, fluida, mutável. A do demônio é estática, é um ponto fixo no abismo. Eu acho que deu para compreender.